Ora bem, então, cá estamos novamente. Primeiramente, para a honra e glória de Deus, preparei esta apresentação que espero que vá de encontro, primeiramente às minhas necessidades e depois às necessidades de todos nós, porque na minha experiência, quer como, entre aspas, religioso, quer também do meu passado, sempre vi estas dúvidas, estas frases que na minha cabeça não faziam muito sentido. E às vezes perguntava eu próprio porquê, não é? Especialmente quando são as grandes crises, funerais, acidentes, hospitais. Então, porquê? Depois ouvia dizer assim, Deus quis assim. Deus quis assim? Então, mas Deus quis que aquela criança morresse? Como é que é possível? Como é que Deus me responde? Como é que eu resolvo o meu problema? Então, mas Deus não me ouve? Deus chamou para junto dele, porque é a vontade do Senhor. Outros dizem, se Deus existisse, isto não acontecia. Uns acham que nós estamos aqui entregues à sorte ou ao azar, outros acham que Deus nem sequer existe, outros acham que Deus provavelmente ou não ouve bem ou não quer saber de nós. E estas dúvidas, como outros dizem, foi a vontade de Deus. A pessoa está doente com cancro, mas foi a vontade de Deus. Ou então Deus não me responde, quando é que Deus me vai responder? E todas estas questões alimentam, especialmente os céticos, os ateus, os escarnecedores, aqueles que lutam contra estas verdades da Bíblia, não é? Então, eu tentei e também orei sobre o tema. Inicialmente até tinha escolhido outro tema, mas senti-me impulsionado a meditar nesta temática, o poder da oração. Na minha visão sobre a Igreja e suas necessidades, ponderei abordar esta temática da oração e o seu poder, de forma a estudarmos em conjunto e assim podermos assimilar as instruções contidas na Palavra de Deus para uma oração mais assertiva e poderosa. Afinal de contas, é tudo o que nós queremos. Quando nós pedimos alguma coisa a alguém, eu lembro quando pedia aos meus pais algo, eu queria pedir da melhor forma, ir de encontro, escolher a melhor altura para pedir, ir de encontro também ao estado de humor dos meus pais, à melhor forma de pedir, etc. Todos nós temos, entre aspas, as nossas manhas, não é? Então, eu também tinha as minhas e sabia como é que pedir, quando pedir, a forma de pedir. E essa forma de pedir, muitas vezes, não era a melhor. Então, para que não sejam as minhas palavras a ecoar nesta sala, vamos ver o que é que a Bíblia nos diz sobre a melhor forma de pedir, como pedir, porque muitas vezes nós não sabemos pedir. Muitas vezes nós não sabemos interpretar a resposta de Deus. Muitas vezes nós não sabemos esperar. Há tanta coisa que nós não sabemos e estamos sempre a aprender. E eu próprio também aprendi com esta experiência e espero que todos nós saiamos daqui a aprender mais um bocadinho, que possa contribuir esta apresentação para o nosso crescimento espiritual, que possamos pedir melhor, ser mais assertivos e, acima de tudo, eficazes. Ok? Acho que é um bom propósito, o pontapé de partida para... Então, o que é que poderá afetar a nossa comunicação? Se a oração é o melhor meio de comunicação sem fios do mundo, não é? Não é o Wi-Fi, nem o Bluetooth. Quais são as barreiras? Será o teto da nossa casa? Será o telhado do prédio? Vamos ver. Então, vou primeiramente fazer um pré-exercício. Não é o exercício, os vão a seguir. Um pré-exercício que possa dizer que, possa nos mostrar que, será que Deus responde sempre sim? Vamos ver, 2 Coríntios 1:20 diz, porque todas as promessas de Deus são nele sim, e por ele o amém para a glória de Deus por nós. Todas as promessas de Deus são nele sim. Todas, não está a dizer que são quase todas, são todas. Então, eu posso dizer, bem, se calhar, se eu pedir, Deus vai me dizer sim. Será? Continuemos. Outro exemplo de persistência. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei, em Jeremias. Será que, se Deus me ouve e eu invocar, Deus ouve-me? Se eu orar, por exemplo, 70 vezes 7,
Será que Deus vai, digamos assim, favorecer ou pôr em primeiro lugar da lista em relação aos outros meus irmãos? Ou Deus vai me favorecer de alguma forma? Eu só estou a ler. São perguntas que eu faço. Será que, então, muita gente que me diz nos funerais, Deus não me ouviu, porque não oraste 70 vezes 7, ou não oraste 1 milhão de vezes? É legítima esta pergunta. Porque isto, muitas vezes nós vimos aqui com teoria, mas isto são questões práticas do dia-a-dia. Vão amanhã a um funeral e vão assistir a esta não é temática, é esta dúvida. Ok. Então, neste contexto, porque aquilo que lá estava atrás não é verdade, Deus não responde sempre que sim, não é por eu orar 1 milhão de vezes que Deus me vai responder. Então, temos que estudar. Se calhar, a Bíblia dá-nos um guião. Aqui não podemos usar uma regra de 3 simples. Ou seja, aplicando esta regra, eu vou conseguir este objetivo. A salvação não é linear desta forma. Quer dizer, ainda é mais linear ainda. Basta... Mas, esse não é o tema da nossa reunião. Mas eu tenho aqui 4 questões que nos podem ajudar e analisando a resposta a estas 4 questões, nós conseguimos ter aqui, provavelmente, o nosso fio condutor, que na minha intenção, obviamente, poderá ser um bom auxiliar para a nossa jornada cristã. Nós temos uma jornada cristã que para muitos está a começar, para outros já vai a meio, cada um está no seu caminho, com as suas problemáticas, as suas dificuldades, e só temos um grande ajudador, que é Jesus. Eu descobri isto só há 10 anos, para aí. Por isso, muita gente que não conhece o próprio Deus, ou pensa que Deus é o Deus do Papa e dos padres e muitas hipocrisias que nós vemos neste mundo fora, quando conhece Jesus, descobre que, afinal de contas, a religião não é isso. E falta a minha experiência. Por isso, existem formas e regras e formas de estar que nós, muitas vezes, ouvimos lá fora, negligenciam e nós podemos usar essas ferramentas. Vamos ver. Primeira pergunta. Porque sentimos que, por vezes, a nossa oração não é atendida. Já vos aconteceu? A mim já. Não é atendida? Então, Deus não dizia sempre sim. Deus diz assim às promessas, mas temos algumas condicionantes, vamos ver. Outra questão, tudo o que eu pedir a Deus, Ele me concede? Posso pedir à vontade? Não parece, não é? Mas não sei, não sabemos, estamos a fazer um caminho, digamos assim. Porque, por vezes, atenção, por vezes, Deus demora tanto tempo a responder. Esta aqui até pode ser uma resposta à pergunta número 1. Porque Deus não responde no timing que eu quero, no momento que eu quero, nem da forma que eu quero, não é? Por fim, a 4, que era esta que eu queria mais debruçar, que acho que é, neste contexto, penso que é a mais pertinente, que é a resposta de Deus à minha oração é incondicional? Será condicional? Será que sou eu que mando? Será que é automático? O que é que vocês acham? Alguém tem uma opinião? Muita gente diz, é assim porque Deus quer. Isto acontece porque Deus quer. Eu não tenho tanta certeza disso. Vamos ver. E já vamos chegar a conclusões, não é? Ora bem, para nos ajudar e para que também seja mais célere e que eu acredito que é com a prática que nós aprendemos. A minha área nas ciências das tecnologias de informação mostra que, sempre mostrou, que é a praticar que nós aprendemos. Eu prefiro assim, vamos já partir para 2 exercícios muito rápidos, também para não monopolizar com meditação esta nossa reunião de quarta-feira. Então vou-vos dar 2 exercícios. Um que diz assim: é-me legítimo pedir a Deus que a minha equipa ganhe um jogo ou uma competição? Estamos a falar aqui em desporto de competição. É legítimo? Sim, é legítimo, eu posso pedir. Será que Deus vai-me responder? Já vamos ver. Outra. É-me legítimo pedir a Deus que o meu vizinho sinta vontade de estudar a Bíblia? Também me é legítimo. Será que Deus vai-me responder? Deus não pode obrigá-lo a estudar, mas pode
impulsioná-lo ou convencê-lo a estudar comigo, por exemplo. Vamos ver. Então, o que é que a Bíblia nos diz e até que ponto é que nós assim podemos saber o que é que podemos pedir, como pedir, porque é que algumas orações não são atendidas. Eu sei que o primeiro exemplo é ridículo, e nós estamos a ver estamos a ver na escola sabatina esta semana que Deus é contra o desporto de competição. Porquê? Porque Deus diz para nós não nos tornarmos mais altivos que o nosso próximo, o nosso semelhante. Quem já estudou, aliás, até serei eu a recapitular a lição da escola sabatina no sábado, iremos falar disso nessa altura, não vou tocar neste assunto hoje, mas a escola sabatina mostra esta temática. Portanto, não acredito que Deus vá, mas é assim, foi as primeiras vezes que eu fui com Deus, foi a pedir que a minha equipa estava a perder, Senhor, faça com que não era Senhor, Deus, faz lá com que o meu clube marque um gol, e conheço milhares de pessoas assim. Agora, não acredito é que Deus responda desta forma. Então, vamos ver se realmente isto vai acontecer ou não. Persistência, que foi aquilo que nós vimos há pouco. Pedi e dar-se-vos-á. Começa bem. Vale a pena. Isto, muitos amigos meus que nem sequer conhecem nada da Bíblia, a ouvir isto, se realmente for verdade, isto é fantástico, não é? Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Positivo, não é? Bastante bom. Acho que quem vê este versículo diz, vale a pena tentar. Vale a pena perder, entre aspas, 5 minutos e no meu quarto tentar, porque se Deus prometeu ali, e vimos que as promessas todas eram sim, não eram as respostas à oração, eram as promessas. Mas, continuemos. Alegrai-vos na esperança, sendo pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Portanto, vamos ver mais à frente também esta característica de alegrai-vos, ter esperança, ser pacientes, mas acima de tudo, não posso esquecer, perseverai na oração. E muitas vezes nós somos negligentes, oramos à pressa e já está feita a oração por hoje. Então, provavelmente, vale a pena persistir. O próprio Jesus dizia que temos que insistir, orar, cá está, bater à porta, não é? Onde está a porta, e a gente só tem que lhe abrir a porta, não é? Então, temos aqui uma checklist que nos pode mostrar para já, de uma forma prática, como é que nós conseguimos, para já, de uma forma muito, muito prática até, tentar identificar se estamos a orar corretamente ou não. Neste caso, podemos, tanto num exercício como no outro, orar com persistência? Orei com persistência? É uma pergunta que eu faço a mim mesmo. Sim, orei 5 vezes por dia para a minha equipa ganhar. Orei 5 vezes por dia para o meu vizinho ter curiosidade e aceitar estudar comigo. Ok, até agora, fantástico. Um e outro. Continuando. Segundo, orar em nome de Jesus. Aqui já começa começamos a encontrar algumas divergências em relação àquilo que a maior parte das pessoas pensa. Não é só pedir. Por isso, a resposta à pergunta número 4 começa a ser construída, que é orar, a resposta de Deus é condicional ou incondicional. Já estou a ver uma condição aqui. A persistência também é. Se nós não formos persistentes, é uma condição. Mas esta condição é fundamental. Porque eu não vou orar em nome de Maria, não vou orar em nome do Papa, nem em nome do pastor, nem do padre. Vou orar em nome de Jesus. É fundamental. E a maior parte das pessoas não sabe. Eu, quando era mais pequeno, nunca orei em nome de Jesus para o Sporting marcar um gol. Digo já, isto é uma experiência pessoal. Nem conheço ninguém do meu círculo de amigos que o fizesse. Se calhar, por isso não funcionava. Mas nós já vimos aqui que este exercício, para já, ainda está a funcionar, mas vai deixar de funcionar. Então, vamos ler. O que é que a Bíblia nos diz? Porque não é aquilo que eu digo que interessa, é aquilo que está escrito. E tudo quanto pedires em meu nome, Jesus a falar, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Cá está. Em nome de Jesus. Há dúvidas? Não. Claro, não é? Aqui, o meu exercício número 1 já foi. Já morreu. Já
acabou. Mas a pessoa eu até admito que a pessoa possa ser teimosa e pedir em nome de Jesus algo que é uma aberração. Mas, num contexto natural, essa oração já morreu. Mas a outra continua. Ora em nome de Jesus, sim, em nome de Jesus é legítimo orar para que o meu vizinho possa procurar conhecer mais e melhor o nosso Deus. E outros pedidos que possa fazer também, obviamente, não é? Continuando. Outra característica, orar de acordo com a vontade de Deus. Eu não posso pedir para que a minha equipa ganhe de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é essa. Mais uma vez, apelo, leitura da Escola Sabatina desta semana. Como? O quê? Ah, sim. Claro, de acordo. Eu pedi para Deus me dar uma coisa, eu tenho que pedir para ele me preparar para aquilo. Claro, sim. Se eu pedi para ganhar, mas eu treinei, me preparei, eu vou pedir para passar no concurso público, no concurso, mas eu estudei, me preparei, eu fiz a minha parte. Exatamente. Exato, mas para muitos, e digo isso, por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos, se calhar ela vai aprender muito com esta, porque nunca ninguém lhe disse isto, por exemplo. E há muitas pessoas fora daqui que possam vir a assistir a esta apresentação que também não sabem isso. Não é? Nós, felizmente, sabemos, mas há muitos que não sabem. E às vezes estamos esquecidos também. Porquê que às vezes... Porque é a minha vontade é que conta. Eu quero isto. Eu quero aquele emprego. Eu quero determinada situação. Porque estou a orar de acordo com a minha vontade. Mas é como tu disseste, e bem, porque... Às vezes, Deus não nos preparar para receber a resposta à oração, vai ser uma tragédia, não é? Porque nós sabemos que Deus sabe o melhor, na altura certa, mas acima de tudo de acordo com a sua vontade. E a vontade de Deus é que nós procuremos todos nos salvar e ajudar e orar uns pelos outros em unidade. E nesse sentido, temos aqui na 1 de João, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Está aqui, nem vão ler mais. Segundo a sua vontade... Não, vão ler porque este próximo parágrafo também acho bastante interessante. Vamos ver a seguir, que é, e sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, já vimos isso atrás, mas sabemos que já alcançamos as coisas que lhe pedimos. Como assim? Sabemos que já alcançamos as coisas que pedimos, mas ele ainda não me deu, como é que eu sei? Fé, confiança, não é? Vamos ver. Então, em nome de... vontade de Deus, o exercício número 1 continua posso dizer, offline. O número 2 continua certíssimo. Orei de acordo com a sua vontade? Sim. Deus quer que nós nos preparemos e em unidade, mais uma vez, esta lição da Escola Sabatina faz uma ligação com esta apresentação fantástica. E em unidade, oremos uns pelos outros. Continuando. Porque eu acredito que estas 6 premissas farão toda a diferença nas nossas orações. Continuando, orar sobre as promessas da Bíblia. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ou seja, Deus está a prometer que nos responde, mas também aqui há uma condição. Ou seja, temos de ser obedientes. A desobediência não tem lugar na aceitação de Deus, digamos assim, não é? Portanto, temos as promessas, temos milhares de promessas na Bíblia e muitas vezes nós pensamos, é prepotência demais estar a orar sobre aquela promessa. Não, Deus pôs lá as promessas, não foi para os cães, nem para os gatos, nem para as árvores, nem para as pedras, foi para nós. E nós temos todo o direito de orar sobre essas promessas, mas por muito que custe dizer-vos isso, há uma condição. Não sei o que estou a dizer. 1 de João, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Não me chamem legalista de estar a falar de lei. Não se trata disso. Fazemos o que é agradável à sua vista. É muito mais do que guardar os mandamentos. Então a nossa checklist continua. Vamos focar-nos no exercício 2. Orei sobre as promessas? Sim. Deus prometeu ajudar-me na salvação do meu vizinho. Já não vou... Aqui é um exemplo ridículo do jogo que não serve para nada, mas Deus prometeu ajudar-me. Se eu faço o que é agradável à sua vista, eu sei que Ele vai me ajudar porque Ele prometeu.
E Deus não falha, quem falha somos nós, não é? Então, para já, a minha checklist 2 está no bom caminho. Continuando. Basta pedir, basta persistir, basta ser em nome de Jesus. Se calhar basta, mas nós temos um episódio na Bíblia, que eu nem sequer trouxe para aqui, que é o episódio do centurião, onde Jesus disse: nunca vi tanta fé em Israel como neste homem. Porque foi a pessoa com mais fé que apareceu à frente de Jesus quando pediu para que ele salvasse o seu filho, estava doente. Recordam-se do episódio? Portanto, Jesus tem N exemplos de homens com falta de fé, a questão da semente da mostarda, tantos casos e exemplos que Jesus aponta para a fé, para a confiança. E temos aqui Mateus, que nos diz: tudo o que pedires na oração, recebereis. É assim que lá está? Não. Crendo. Se nós não querermos, se calhar, aqui é um versículo que vai estar incompleto. E muitas vezes as pessoas dizem: eu vou orar. Mas não acredito. Se não acreditas, para que é que vais orar? Acredita, porque nós vemos tantas vezes, aqui é um testemunho, aqui é um outro testemunho, eu não tenho testemunhos. Porquê? Porque se calhar eu não tenho fé, não acredito. E depois, mas como é que eu faço para ter fé? Outra quarta-feira nós falamos sobre isso. Mas lá está, a fé vem pelo ouvir e ler a palavra de Deus. Se calhar começa aí o problema. Mas esse não é o assunto de hoje. Interessa que nós saibamos que é fundamental também fé, crer, confiança. Nós vimos lá atrás. Então, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Com confiança ao trono da graça. Não é com desconfiança, não é com dúvida, não é com incerteza, não é com incredulidade. Não, com confiança. Não sei o que digo, está lá escrito. Para quê? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Para quê? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É tão rico esta frase, porque se nós, quando oramos, é para sermos ajudados, não é? Pode haver uma oração de louvor também, obviamente. Mas a maior parte, 90% dos casos das pessoas que chegam a Deus, é a oração do bombeiro. Quando estão apertados com problemas: Senhor, ajude-me com o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha saúde, etc. Então, ali diz: para que sejamos, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E não é quando eu quero, é quando tempo oportuno. Deus sabe o melhor tempo. Continuando, que a hora está a ficar avançada. Temos aqui então a nossa checklist quase completa. Esta oração tem tudo para ser uma oração assertiva, objetiva, poderosa. Vamos ao último ponto. Eu vou puxar para trás. E achar graça. Precisamos alcançar a misericórdia e achar a graça. Eu aqui vou falar da graça, mas por acaso era um ponto mais atrás que eu queria. Mas não vou percorrer para trás, vamos avançar por aqui, que é agradecer antecipadamente, porque eu vos mostrei lá atrás que era antes de recebermos a resposta, agradecer. Há um livro muito bom de um pastor alemão, que é o Passos para o Revivimento Pessoal. Ele aborda muito estes temas e já li o livro umas 4 ou 5 vezes. Mas ele aconselha a ler 10 a 12. E é muito bom. Nós, quando lemos, aprendemos sempre algo mais. E ele aborda todas estas questões de... Porque quando nós agradecemos antecipadamente, a primeira coisa, estamos a ter fé que vamos receber. Estamos a acreditar. Estamos a ser gratos, não é? A gratidão, que é uma palavra cada vez mais remota nesta sociedade, não é? Então, regozijai-vos sempre. Isto, regozijai-vos sempre, muitas pessoas... Pronto, vamos falar. A gratidão está nesta ideia. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Lá está, persistência. Em tudo dai graças. E aqui é um ponto que era este ponto. Agradecer e dar graças a Deus, porque só Ele é digno de receber graças, não é? Só Ele nós podemos pedir ajuda a quem quisermos, mas dele sabemos que está disponível 24 horas, 7, todos os dias. Não precisamos pagar, como há muitos sítios que para receber uma certa ajuda temos que pagar. Não necessitamos sair de casa, não necessitamos de fazer nenhum investimento. Basta no nosso quarto, em silêncio, que Ele está sempre disponível. Portanto, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para connosco.
Não é nenhuma prepotência. Deus quer que nós façamos isto. Está-nos a convidar. Por isso, temos que aproveitar. Perseverar em oração, valendo nela com a ação de graças. Perseverai é em oração. E é nela que temos que dar as ações de graça. É na oração. Experimentem fazer. É um exercício, são bons exercícios para fazermos. Então, eu vi aqui na checklist o primeiro, que eu vou pôr de parte. Podemos orar com fé, crendo, mas olhamos para a primeira parte, totalmente despido, aquela checklist, não tem qualquer hipótese. Mas a segunda preenche os requisitos. Se nós usarmos os conselhos que vimos, ela vai preencher todos os requisitos. Não garanto nada a ninguém, não é? Mas eu acredito que, tendo esta noção, este conhecimento, mais facilmente vamos ter o sucesso que nós pretendemos com orações, quer pelo próximo, quer por mim, quer por emprego, etc. Então, conclusão. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo. E aqui mostra-nos como é que podemos ser justos. Por exemplo, confessai as vossas culpas uns aos outros. Cá está. Mais uma vez aqui temos a questão da unidade que esta semana a Escola Sabatina referiu. E depois o primeiro versículo que nós lemos, que era a oração do justo, é poderosa e eficaz. Não é? Como é que podemos ser justos? Podemos começar por aqui, confessar as culpas uns aos outros e em unidade a trabalharmos como uma igreja, como um todo. Sábado continuamos com este tema. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quase todos nós aqui, só todos nós conhecemos este versículo. Mais uma vez, temos aqui a condição. Não basta chamar oh Deus, ajuda-me. Não, temos que nos humilhar. Converter dos maus caminhos, que é a questão de fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, coisas agradáveis a Deus. Percebem? Então, temos aqui as regras. É só aplicá-las na nossa vida. Não é? Então, Deus promete. Então, há uma condição. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam Deus. Muitas vezes a oração não chega, quer dizer, a resposta à oração não chega. Nós entramos em desespero. Até conseguimos ver, por vezes, que o resultado é totalmente o oposto daquilo que nós estávamos à espera. Às vezes até pode ser uma tragédia. E nós ficamos, como é? Então, mas eu cumpri a checklist toda. Não se pode aplicar. Não há uma regra 100% eficaz para dizer esta checklist é chapa 5 e funciona com todos. Não. Porque muitas vezes, está aqui, todas as coisas, não são algumas, são todas, contribuem para o bem daqueles que amam Deus. Portanto, às vezes, mesmo que não seja aquilo que todos nós expectamos, sabemos que se nós amarmos a Deus, elas vão contribuir para o nosso bem. Nós é que não sabemos hoje, mas se calhar daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, vamos, ou se calhar só no milénio, vamos saber que realmente essas coisas contribuíram para o nosso bem. Nós é que não temos uma visão muito limitada, não é? E a nossa visão limitada, por vezes leva-nos a cometer julgamentos de juízo, porque achamos que a minha maneira é que é a correta. Portanto, voltando ao primeiro versículo de Tiago, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Temos aqui a característica justo, que é importante, e nós temos mais um bocadinho do nosso conhecimento, a noção, o que é um justo, e depois então vimos aqui algumas diretrizes para que a nossa oração seja poderosa e eficaz. Muitas vezes dizem, a minha oração não passa do teto. Mas está, não é poderosa. N motivos, nós vimos aqui atrás, portanto a nossa checklist não engana. Não vale a pena eu enganar-me a mim próprio se a checklist mostra que aquilo não vai funcionar. Não é? Às vezes enganamos a nós próprios e aos outros só à nossa volta. Mas a Deus não conseguimos enganar. Portanto, a minha esperança, o meu voto, o meu desejo é que todos nós possamos
agarrar nestas ferramentas, colocá-las em prática. Para quem não conhece, pessoas que nunca oraram, experimentem conhecer Deus, façam ponham Deus à prova. Eu fiz, porque eu também não acreditava em nada disto. E quando nós colocamos Deus à prova, sem ser com aquele sentimento de chique espertice, de sabichão, de altivez, mas com humildade, para te conhecer melhor, Deus responde 100% de certeza absoluta. E esta é a frase que eu queria deixar para o fim, que façam essa experiência, coloquem estas premissas em prática, e é isso que eu chamo uma fé viva. E a fé viva é isto, é ter uma relação bidirecional com Deus, porque Deus responde.